No próximo episódio de Marcados pelo Passado, Devran aparece furioso procurando Farouk. Ele exige saber onde ele está e acusa Vera de ter se encontrado com Aziz. Vera tenta acalmá-lo, mas Devran afirma que Farouk ultrapassou todos os limites e diz que ele não pode continuar se aproximando de sua esposa. Sem conseguir encontrá-lo, ele sai determinado a acertar as contas com o rival. Ao mesmo tempo, Aziz começa a trabalhar na cozinha do hotel. A mãe de Devran observa a situação e critica sua decisão, afirmando que uma mulher que agora faz parte da família deles não deveria exercer um trabalho que considera inferior. Aziz rebate imediatamente e diz que não existe profissão vergonhosa. Ela lembra que, sem os cozinheiros e os funcionários da cozinha, ninguém teria comida na mesa, deixando claro que sente orgulho do próprio trabalho. A discussão aumenta quando a mãe de Devran tenta diminuir a capacidade de Aziz e afirma que ela pode prejudicar a reputação do famoso café da manhã servido pelo hotel. Diante dos funcionários, Aziz a desafia a deixar que ela prove seu talento. Ela propõe um acordo: se fracassar, pedirá desculpas e deixará a cozinha. Mas, se tiver sucesso, a mãe de Devran será quem terá de reconhecer seu erro e pedir desculpas a ela. Perfin aceita o desafio, mesmo acreditando que Aziz não conseguirá cumprir a promessa. Os funcionários observam a discussão com atenção, enquanto Aziz demonstra confiança de que conseguirá provar seu valor e conquistar seu espaço na cozinha do hotel. Aziz liga para Zelihra para saber como as crianças estão. A irmã responde que elas voltaram bem da escola e até começaram a estudar antes mesmo de trocar de roupa. Aziz pede desculpas por não ter conseguido aparecer mais cedo, explicando que vários acontecimentos inesperados impediram que cumprisse a promessa. Em seguida, Aziz diz que precisa muito da ajuda dela e pede que Zelihra e Fidan deixem as crianças com o tio e vão imediatamente ao hotel. Enquanto isso, Devran confronta Vera por ela ter procurado Aziz. Ele afirma que ela nunca deveria ter feito aquilo e a acusa de ter provocado toda a confusão. Vera se defende dizendo que só agiu porque ele a obrigou a enfrentar aquela situação. Devran responde que ela mudou muito e já não é a mesma pessoa de antes. A discussão se intensifica, até que um funcionário do hotel interrompe a conversa e informa que os hóspedes estão incomodados com a briga. Devran manda Vera ir embora, mas ela se recusa a aceitar o fim da relação. Antes de sair, Devran afirma que ele ainda encontrará Farouk, esteja ele vivo ou morto. Depois da ligação de Aziz, Zelihra explica aos irmãos que precisa ir ao hotel para ajudar a irmã. Ela decide deixar as crianças sob os cuidados do tio. Como está frio, Fidan pergunta como elas irão até o hotel. Zelihra responde que pegarão um táxi, pois tem dinheiro para a corrida. Ao ver o dinheiro, perguntam de onde veio aquela quantia. Zelihra explica que o valor foi entregue por Sema a Devran e que, depois, Devran repassou o dinheiro para ela, dizendo que poderia ser útil caso surgisse alguma necessidade. Antes de partir, Fidan comenta que talvez tenha sido melhor Zelihra encerrar o relacionamento com Yusuf, afirmando que a convivência entre os dois seria impossível enquanto Semo continuasse envolvido nessa história. Enquanto isso, Yavuz continua tentando descobrir o significado da letra D, acreditando que aquela pista é importante para esclarecer tudo o que está acontecendo. Ele comenta que, enquanto não descobrir o que a letra representa, ninguém terá tranquilidade. Nesse momento, o Mita avisa ao patrão que o carro já está pronto para irem ao escritório. No entanto, ele muda os planos e entrega uma nova missão. O Mit deve localizar uma mulher que ele viu saindo do hotel de Devran. Yavuz a descreve como uma jovem de cabelos curtos e loiros, olhos claros e aparência estrangeira, explicando que ela provavelmente trabalha no hotel e, por isso, acabará voltando ao local. Ele ordena que o Mit permaneça na entrada do hotel o tempo que for necessário e só volte depois de descobrir quem ela é. Quando Yavuz sai, a Mia percebe que o Mit ainda não saiu e pergunta por que ele continua ali. Ele explica que recebeu a missão de encontrar uma mulher, mas não sabe qual é o motivo. A Mia responde que conhece bem o filho e afirma que, quando ele coloca uma ideia na cabeça, ninguém consegue fazê-lo desistir. Por isso, aconselha o Mit apenas cumprir a ordem e descobrir a identidade da mulher. Na cozinha, Aziz explica para Zelihra que foi por causa da confusão no hotel que não conseguiu ir encontrá-la. Ela conta que ficou preocupada, pois Devran já havia passado mal no dia anterior e temia que a situação se repetisse. Zelihra concorda e diz que também ficou com medo por causa do estado de saúde dele. Em seguida, Aziz pergunta se aconteceu algum problema na escola. Zelihra responde que não houve nada grave, apenas que as crianças ficaram um pouco assustadas no primeiro dia de aula. Aziz pede que sempre a avisem caso aconteça qualquer coisa, pois nada é mais importante para ela do que os irmãos.
Na cozinha, um funcionário reúne toda a equipe e lembra que o hotel nunca deixou de servir o café da manhã corretamente. Por isso, pede que ninguém cometa erros, explicando que Devran está muito irritado. Azize comenta que o médico proibiu Devran de se estressar, mas mesmo assim ele continua perdendo a calma. Enquanto isso, Devran cobra Masood sobre o paradeiro de Farooq. Ao saber que ele ainda não foi encontrado, ordena que Masood o localize naquele mesmo dia, afirmando que pretende acertar as contas com ele. Logo depois, Azize entra na sala ao ouvir Devran gritando pelo hotel. Ela pede que ele se acalme e lembra novamente da recomendação médica para evitar o estresse. Azize também diz que ele não deveria ter ido conversar com Vera e Devran afirma que esse assunto não lhe diz respeito. Também reclama que confiou nela ao colocá-la para trabalhar na cozinha e agora ela está interferindo em sua vida pessoal. Azize explica que deixou a cozinha apenas por alguns minutos porque não queria que ele voltasse a passar mal. Devran insiste que ela está exagerando e a acusa de expor a situação diante de todos. Antes de sair, Azize responde que quem está se expondo é o próprio Devran e garante que o café da manhã ficará pronto no horário, sem causar nenhum prejuízo ao hotel. Enquanto isso, Semo vai até o corretor de imóveis que enganou diversas pessoas e reforça que ele deve apenas dar uma lição no homem para que nunca mais volte a aplicar golpes. Semo se aproxima do corretor, o acusa de roubar o dinheiro de pessoas inocentes e diz que está levando um recado de todas as vítimas, especialmente de Ali. O corretor reage com arrogância, afirma que não tem medo de gente como eles e ainda o insulta. Diante da provocação, Semo perde a paciência e parte para a briga trocando socos. Em outra cena, Shevat encontra Melis para conversarem. Ele conta que sua avó pretende ir à casa da família dela para um café da manhã, demonstrando que o relacionamento entre os dois está avançando rapidamente. Antes que isso aconteça, porém, ele decide revelar um detalhe de seu passado. Shevat admite que, quando estudava no ensino fundamental, teve uma namorada e que a única coisa que aconteceu entre eles foi terem dado as mãos. Melis reage com tranquilidade e diz que isso é algo completamente normal. Em seguida, Shevat pergunta sobre Semo, o rapaz que apareceu no noivado. Melis explica que ele é apenas um vizinho e que nunca existiu um relacionamento entre os dois. Ela acrescenta que Semo apenas tentou protegê-la por serem vizinhos e terem crescido no mesmo bairro, mas garante que ele não significa mais nada em sua vida. Aliviado com a resposta, Shevat diz que ficou mais tranquilo. Melis, então, pede que ele não vá buscá-la todos os dias na escola para não atrapalhar seu trabalho. No entanto, Shevat responde que, naquele momento, sua prioridade é passar o máximo de tempo possível ao lado dela. Como está em jejum por causa do Ramadã, ele a convida para um café apenas para conversarem, explicando que queria aproveitar cada instante da companhia dela. Shevat dá a Melis uma grande pulseira. Pouco depois, o tio de Melis chega ao local e cumprimenta o casal. Ele percebe uma pulseira brilhando no pulso da sobrinha e pergunta de onde veio o presente. Shevat explica que foi ele quem comprou a joia e pede desculpas por não ter pedido autorização antes. O tio responde que não ficou incomodado e diz que o gesto demonstra carinho. Apesar disso, ele aconselha Melis a tomar cuidado ao usar uma joia valiosa na rua, lembrando que há muitos ladrões. Em tom de brincadeira, chega a dizer que poderia guardar a pulseira para protegê-la. Melis agradece a preocupação, mas afirma que não há motivo para medo, pois Shevat está sempre ao seu lado. O noivo confirma que fará de tudo para protegê-la, deixando o tio satisfeito com a resposta. Enquanto continua procurando a misteriosa mulher que saiu do hotel de Devra, o Mit liga para Yavuz e informa que ela acabou de aparecer. Ele promete enviar uma foto imediatamente para confirmar sua identidade. Assim que recebe a imagem, Yavuz reconhece a mulher e ordena que seus homens continuem acompanhando todos os seus passos. No hotel, Devra é avisado de que Vera chegou e insiste em falar com ele. Irritado, ele reclama com os funcionários por terem permitido sua entrada. Quando Vera aparece, Devran perde a paciência e a repreende por ignorar tudo o que ele havia pedido. Ele lembra que mandou que ela não fosse ao hotel e, principalmente, que não procurasse Azize. Vera tenta explicar suas atitudes, mas Devran a interrompe e exige que ela vá embora imediatamente, dizendo que sua mãe está no hotel e que ele não aceitará mais confusões. Enquanto isso, Azize reúne toda a equipe da cozinha depois de preparar o café da manhã. Ela agradece a todos pelo esforço e reconhece que o resultado só foi possível porque todos trabalharam juntos. Os funcionários elogiam os pratos preparados por ela e afirmam que a comida ficou excelente. A irmã comenta que todas aquelas receitas eram da mãe de Azize e diz que ela teria muito orgulho de ver o trabalho da filha. Emocionada,
Azize responde que também acredita nisso e destaca que o sucesso aconteceu porque todos permaneceram unidos e colaboraram uns com os outros. Ela encerra a conversa agradecendo novamente pela confiança da equipe e dizendo que tem muito carinho por todos eles. Enquanto isso, Vera procura Devra mais uma vez e admite que errou ao se aproximar de Azize, explicando que só fez isso porque tinha medo de perdê-lo. Devra responde que ela o traiu ao se aliar justamente à pessoa que ele considerava sua inimiga. Vera afirma que não tinha outra escolha e o acusa de ter se aproximado cada vez mais de Azize, deixando-a completamente de lado. A discussão continua quando Vera diz que sempre tentou conversar com ele, mas nunca teve oportunidade porque Devra a ignorava. Ela declara que os dois se amam há muitos anos e afirma que não consegue imaginar a vida sem ele, chegando a dizer que seria capaz de tirar a própria vida caso perdesse. Mesmo abalado, Devra encerra a conversa e pede que Vera vá embora antes que alguém a veja. Nesse momento, Pervin entra no escritório e pergunta o que está acontecendo. Para evitar suspeitas, Devra inventa que Vera é diretora de uma empresa de turismo e que estava apenas desabafando por causa de problemas no trabalho. Vera confirma a história, pede desculpas pelo comportamento e deixa o local. Logo depois, um funcionário informa a Pervin que o problema que ela tanto temia não aconteceu. Ele explica que Azize conseguiu preparar todo o café da manhã no horário e que os pratos fizeram sucesso. Também conta que ela entregou as receitas ao novo chefe para que o trabalho continuasse. Mesmo ouvindo a notícia, Pervin se recusa a aceitar o resultado. Ela afirma que a comida preparada por Azize não deve ser servida aos clientes e ordena que todas as reservas do restaurante sejam canceladas imediatamente. O funcionário alerta que essa decisão pode prejudicar gravemente a reputação do hotel, mas Pervin insiste na ordem e exige que ela seja cumprida sem discussão. Quando Azize percebe que os funcionários estão retirando as mesas e encerrando o salão, pergunta o que está acontecendo. Um empregado explica que Pervin cancelou todas as reservas do restaurante e decidiu fechar o café da manhã naquele dia. Azize e Zeliha ficam surpresas com a decisão e tentam entender por que Pervin tomou uma atitude tão extrema.